Ontem o Rio viveu uma manhã e um começo de tarde também muito assustador, né? Uma situação que a gente nunca antes tinha visto, embora a gente tenha já, infelizmente, nos últimos anos, visto muitos confrontos entre polícia e traficantes nas favelas do Rio de Janeiro. Mas o que aconteceu ontem, a proporção do que aconteceu ontem, a gente nunca tinha visto, inclusive não com um saldo tão pesado, né, de 25 mortos. A Polícia Civil falou que todas as pessoas envolvidas eram suspeitas, os moradores dizem que não, e reclamam também de invasão de casas, de pessoas que foram baleadas, que foram mortas na frente de crianças, inclusive. Eu espero que você, nosso ouvinte, não tenha visto imagens do que aconteceu lá no Jacarezinho, mas se viu, sabe do que a gente está falando. São imagens horríveis e de guerra mesmo. Parecem imagens de zonas de guerra, infelizmente. E a gente vai para lá para saber como é que está a investigação desse caso, o reconhecimento das pessoas que morreram. A Agatha Meirelles é quem está com a gente aqui. Em qual canal que ela está, gente? Linha 2. Tudo bem, Agatha? Boa tarde para você. Oi, Ana. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Esse primeiro dia após essa operação começou com um policiamento reforçado ali no entorno do Jacarezinho. Logo no início da manhã teve uma manifestação feita por ativistas. Os moradores não foram para as ruas fazer manifestação. Inclusive, a nossa reportagem conversou com esses ativistas que esclareceram que não tinha morador da região por ali. Agora, a informação de momento, 16 pessoas, 16 desses 25 mortos já foram identificados. Conversamos também com os familiares dos próprios identificados. Eles disseram que esses mortos faziam parte do tráfico de drogas, sim, daquela região. Então, já temos 16 nomes confirmados, tanto por familiares como também pela Ordem de Advogados do Brasil. Os outros corpos ainda estão ou no hospital, esperando liberação, ou ainda no Instituto Médico Legal, sem identificação. A gente lembra que entre os mortos está um policial civil, André Frias. Ele deixa uma mãe acamada, acabou de sofrer um AVC. Ele era muito querido na corporação e deixa também uma esposa. Além desses mortos, desses 25 mortos, tivemos 3 feridos. Um morador baleado no pé e outras 2 pessoas feridas por estilhaços. Estavam dentro do metrô. O metrô passava por entre a comunidade, não dentro, mas passava no entorno da comunidade no momento da operação. E aí, essas pessoas que estavam dentro do metrô, a bala perfurou o metrô, elas estavam sentadas indo para o trabalho. Os estilhaços do vidro do metrô acabaram atingindo essas 2 pessoas, elas foram liberadas em seguida e passam bem. O morador também que foi atingido no pé também não tem risco de morte, então ele já foi liberado para casa. Além disso tudo está acontecendo, a Procuradoria-Geral da República agora vai investigar essas mortes, essas 24 mortes desses suspeitos que, de acordo com a polícia, são criminosos. Até agora, a gente não teve registro, Ana, de nenhum familiar falando que um deles era de fato inocente. A gente conversou com os familiares dos 16, confirmaram o envolvimento deles no tráfico. O que a gente teve é muito relato de abuso policial durante a ação. Uma menina, inclusive, de 8 anos, de acordo com a Defensoria Pública, presenciou a morte de um desses suspeitos, um desses criminosos. Ele estava escondido no quarto dela, entrou na hora da fuga na casa dos pais dela, e aí, na hora de se esconder, foi se esconder no quarto dela. A polícia foi atrás, ela estava no quarto. Tem, inclusive, a imagem da cama dessa menina de 8 anos, manchada de sangue. A menina, infelizmente, presenciou tudo, porque o bandido foi executado dentro do quarto dessa criança. Você falava sobre as imagens que impressionavam, a gente recebeu também uma imagem de hoje pela manhã, os moradores limpando as ruas, porque era tanto sangue espalhado pela comunidade, que eles jogavam água e varriam para tentar, de alguma forma, tirar esse sangue da porta das casas. Ontem, ninguém conseguiu sair para trabalhar, a comunidade do Jacarezinho, que fica na zona norte aqui do Rio. A polícia trocou tiro com uns bandidos, um paiol de armas, inclusive, foi encontrado essa operação, que foi previamente avisada ao Ministério Público. Inclusive, durante a operação, a Polícia Civil encontrou o relatório do Ministério Público. O que acontece? A Polícia Civil oferece a denúncia ao Ministério Público e o Ministério Público oferece a Justiça. E aí, desde o início da pandemia, uma decisão do STF determina que as operações policiais, elas precisam ou ser avisadas previamente para o Ministério Público ou só podem acontecer em casos excepcionais. Nesse caso, eles avisaram ao Ministério Público.
E aí, esse documento do Ministério Público foi encontrado na casa onde 5 bandidos estavam. Havia suspeita, inclusive, do vazamento de informação por parte do próprio Ministério Público, mas em nota o MP disse que o processo já estava liberado, já não estava mais em segredo de justiça e, por isso, podia ser acessado por qualquer pessoa. O que a gente questiona agora na justiça é por que esse processo não estava em sigilo, já que os envolvidos não estavam presos, estavam ainda atuando. Para o ouvinte que não acompanhou e não é do Rio de Janeiro entender o objetivo dessa ação toda da Polícia Militar que deixou esses 25 mortos. Eles começaram a receber denúncias de que traficantes estavam aliciando crianças de 12 e 13 anos para servir como barreira do tráfico. Se a polícia entrasse na comunidade, eles estariam com arma na mão, prontos para atirar. Além disso tudo, os bandidos estavam promovendo também barricadas humanas. Ou seja, fingiam que faziam festas para essas crianças, botavam pula-pula, piscina, e as crianças já acabavam virando barricadas humanas para dificultar o acesso da Polícia Militar a essas comunidades. No momento da operação, todos os mortos estavam, de acordo com a Polícia Civil, com um fuzil na mão ou com alguma arma na mão, atirando contra a polícia. O policial civil, inclusive, foi morto enquanto tentava tirar uma barricada ali no início da comunidade. Ele vai ser enterrado hoje aqui no Rio de Janeiro, Ana. Pois é uma situação muito difícil, ao mesmo tempo, para os moradores da comunidade, né, Agatha? E a gente entende também a posição deles, porque, sendo bandidos ou não, sendo pessoas envolvidas ou não com a criminalidade, a maneira como isso aconteceu, e depois de tanto tempo sem que isso acontecesse, principalmente ali na região do Jacarezinho, deixa todo mundo preocupado, né? Porque, aliás, havia uma possibilidade, Agatha, não sei se você já tem essa confirmação, porque eu sei que os corpos ainda estão sendo identificados, de que houvesse menores de idade entre as pessoas que morreram nesse tiroteio. Isso já está confirmado? Até agora, a menor idade que a gente tem confirmada é 18 anos, Ana. Por enquanto, não tem nenhum menor de idade, pelo menos com as nossas informações. A gente também recebeu informação de que teriam menores de idade, mas a gente ainda não conseguiu todas as idades, até porque nem todo mundo foi identificado. Mas tem essa expectativa, inclusive, os próprios moradores da comunidade que conversam aqui com a equipe já falaram que tem grandes chances dos menores de idade estarem entre esses corpos e dizem, inclusive, que mais corpos devem aparecer ao longo desse final de semana. Vítimas que estariam na comunidade ainda. Isso, que teriam sido atingidos, mas os corpos ainda não teriam sido encontrados, e aí por isso não foram retirados ainda. Pois é, e aí como é que fica a situação do morador da favela? Porque, claro, tem bandido, tem traficante, tem tudo isso ali infiltrado, e tem muita gente que trabalha honestamente, e que tem ali na porta de casa sangue para lavar, um corpo estendido do lado de fora. É uma situação muito triste. E, infelizmente, isso vai aterrorizar ainda por um bom tempo os moradores ali da região do Jacarezinho. Isso tudo vai ser investigado, como a Agatha falou, e a gente vai continuar acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes também. Agora, Agatha, antes da gente finalizar só, me diz uma coisa, esse fim de semana vai dar para gatear muito por aí no Rio de Janeiro ou não, hein? O tempo virou por aí também, igual aqui em São Paulo? Virou e virou feio, viu? Parecia que São Pedro estava ouvindo que eu estava de folga, porque tá chovendo e muito aqui no Rio de Janeiro. A gente tem, inclusive, a Avenida Niemeyer, que é uma das principais vias de ligação da Zona Sul, interditada. A gente tem... o município está em estágio de mobilização, que é o segundo numa escala de 5. Já choveu muito forte nas zonas oeste e sul aqui do Rio de Janeiro e tem previsão de chuva forte a moderada, pelo menos pelas próximas horas. Então, olha, apesar da praia ter sido liberada hoje pela flexibilização do decreto municipal, infelizmente, não vai dar para gatear nem na piscina de casa. Pois é, e carioca costuma falar que com menos de 30 graus já fica ruinzinho de ir pra praia, né, Agatha? Então, ir pra praia com chuva é coisa de paulista, né? Não, e para praia com chuva a gente fica em casa no cobertor, não precisa nem estar chovendo muito. 25 graus a gente já pega o cobertor de chocolate quente porque tá inverno. Pro Rio de Janeiro tá mesmo, inclusive tem uma imagem que a gente tá vendo agora aqui, tá no nosso YouTube também, da praia de Copacabana, tempo fechado, mal dá para ver os prédios ali da orla da praia. O mar tá até calminho nesse pedaço, mas tá com a pista molhada, aquela chuvinha fina, que é o que tem de mais irritante. Quando vem uma pancada e vai embora, menos mal, mas essa chuvinha que fica persistente o dia todo, nossa senhora, é um horror. Agatha, obrigada, viu? Bom fim de semana para você por aí, bom trabalho. Para você também, Ana, um beijo para você. Valeu, até mais.